Bem-vindo a mais um podcast da Escrital Contabilidade. Eu sou Alberto Oliveira, sócio da Escrital. Estou aqui com Egídio Fontana e o Márcio Oliveira, também sócios da Escrital Contabilidade. Queremos hoje debater alguns assuntos, como sempre, de grande relevância e de interesse de todos, que nós vamos falar sobre o dia a dia de algumas situações de um escritório de contabilidade. Algumas situações, dúvidas e questões que nos procuram bastante e que geram muitas, não só dúvidas, mas muitas questões, muitas vezes, muitos dias, em muitos momentos cruciais para que os empresários tenham uma boa assessoria contábil e por aí adiante com a sua escritório de contabilidade, com o seu contador e por aí vai. Egídio e Márcio, nós vamos abordar hoje um assunto que começa com abertura de empresa, né? Porque tudo se inicia com abertura de empresa, né? E principalmente quando um empresário busca um contador, no caso um escritório de contabilidade, e ele procura, ele tem na cabeça dele que ele vai ter uma atividade, ele já sabe disso. Eu vou abrir uma empresa para uma certa atividade, ele tem algumas informações que são básicas. O que ele quer fazer, quem vai ser o sócio, ele mais alguém, o endereço dessa empresa, mas daí para frente ele não tem nenhuma proximidade e nenhum conhecimento de muitas informações e também de cuidados que ele vai precisar ter para poder abrir uma empresa, né? Então, começando com uma pergunta que eu acho que ela é crucial para qualquer empresário, e a primeira coisa, o empresário quer abrir uma empresa, não importa o ramo ou a atividade. Qual é a primeira providência que ele tem que ter a preocupação juntamente com a contabilidade para poder abrir essa empresa? Boa tarde, boa noite, bom dia para todos, né? Eu acho que a primeira providência que o empresário tem que ter é procurar a contabilidade, né? Então, eu acho que ele precisa ter esse discernimento que no Brasil, como existe uma certa burocracia, apesar que de um tempo para cá, especialmente com a implantação da Lei da Liberdade Econômica, que vem facilitando dia a dia a abertura das empresas, hoje a gente tem caso lá no escritório que um CNPJ sai em 24 horas. Né? Então, vem desburocratizando demais. Eu acho que a primeira atitude que o empresário tem que ter é procurar o contador de fato. Procurar do contador, eu tenho para mim que ele precisa ter bem definido na cabeça dele algumas lacunas que ele precisa responder. Qual é o tipo societário que a empresa dele será? Qual o regime tributário que a empresa dele será? E qual o porte que a empresa dele será? Ele nem sabe que isso, muito provavelmente, quando ele chega para conversar com a gente, na maioria das vezes, né, seu Egídio? Quando ele chega para conversar com a gente, ele não imagina que existe essas questões a serem respondidas, né? Se vai ser uma limitada, uma empresa individual, se vai ser simples, vai ser lucro presumido. Na maioria das vezes, o empresário confunde: se eu for limitada, eu vou pagar mais imposto, se eu for empresa unipessoal, eu vou pagar menos imposto, simples nacional pode isso, não pode aquilo. Então eu acho que a primeira providência do empresário é procurar o contador. E a primeira providência do contador para o empresário que vai iniciar as suas atividades, que vai começar a empreender, é deixar isso muito claro para ele, a importância de cada situação dessa. Então o empresário, quando ele já tem na mente, como eu falei, né, ele sabe o que ele quer fazer. Ele vai abrir uma empresa, não importa se é uma indústria, comércio ou serviços, ele busca um escritório de contabilidade, ele busca um contador. Então ele chega lá, obviamente, nós vamos depois aqui aprofundar em dois temas que você falou muito importante aqui. Tipo societário e regime tributário. O que é isso? Qual a importância disso? E o que envolve a empresa se enquadrar em uma coisa ou outra? Que será aqui explicado pelos experts, tanto o Egídio quanto o Márcio. Agora, uma pergunta. Quando você começa, o empresário sentou lá na mesa, sentou contigo lá no escritório,
para poder falar sobre a abertura de uma empresa. Planejar a abertura da empresa. Planejar. Então, a primeira coisa, ele fala o seguinte, olha, eu quero abrir uma empresa, atividade X, em tal endereço. Existe uma coisa hoje chamada viabilidade. Ele pensa que ele pode abrir ali, né? Uhum. O que é essa viabilidade? Como que funciona? Bom, na verdade, hoje tudo é sistema web e a viabilidade nada mais é que o ok da prefeitura para dar andamento na abertura naquele endereço. Então, em especial no município de São Paulo, que se difere da grande maioria dos municípios, até bem pouco tempo atrás, você abria a empresa em São Paulo e a empresa, o município de São Paulo não se preocupava se você tinha alvará, se o imóvel que você estava era regular, se estava irregular. Municípios vizinhos nossos aqui condicionavam a liberação do CCM, né, que é o documento da prefeitura. Inscrição municipal, É, né? inscrição municipal. Os nossos vizinhos aqui, os municípios vizinhos aqui, eles condicionavam a liberação da inscrição estadual ao alvará. Então, por exemplo, você chega em Barueri, primeiro a engenharia tem que te dar o alvará, para depois a Secretaria de Finanças te dar a inscrição municipal. São Paulo não era assim. Mas, de novo, voltando a falar da Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe uma automação na abertura das empresas e essa automação começa com a viabilidade. Então, é assim, prefeitura do local, olha, vou abrir a atividade X no local Y. Aí a municipalidade vai liberar para você isso e aí você pode dar andamento na abertura de empresa. Primeiro passo. Primeiro passo, ou seja, fazendo um exemplo muito esdrúxulo, você vai abrir uma indústria química num apartamento, a prefeitura não vai deixar. Tá. Ok, então é o básico, é a primeira coisa que vai ser feito para poder começar a abertura da empresa. Exato. Continuando com a abertura da empresa, ok, fez a viabilidade, o empresário ele já atende vários requisitos documentais, todas as informações que você precisa para abrir uma empresa. Após isso, hoje é uma abertura de empresa, há um tempo atrás, eu acho que já há alguns anos, ia começar a abertura de uma empresa, aí você tinha aqui o contador fazer a abertura na junta comercial, depois mandava para a Receita Federal, depois para a Secretaria da Fazenda e por último para o município. Hoje tudo isso acabou, né? É integrado. Integrado. Como que funciona? Hoje, como eu disse antes, hoje tem o sistema web. Então, a partir do momento que você manda pelo sistema web, ele integra todos esses entes. Né? Nessa ordem mesmo que você falou. Junta, Receita, Secretaria da Fazenda Estadual, inclusive é para todos os estados do Brasil. Então, hoje de São Paulo, você consegue fazer uma abertura na Bahia, você não precisa ter mais um interlocutor lá, porque você tem esse sistema todo integrado. Então, é isso, não tem muito o que explicar. É um sistema integrado onde você dá entrada na viabilidade e estando tudo correto, não tendo óbice nenhum da junta ou da Secretaria da Fazenda do Estado, você vai ter lá no final do processo a abertura completa da empresa. Com essa forma que foi integrado, a abertura de uma empresa, que já faz algum tempo, isso fez com que o prazo para a abertura de uma empresa, não importa qual atividade, ela mudasse para quê? Antigamente demoraria. Nossa. Uma empresa um dia começava a abrir, você não conseguia falar se era 30, 40, 50, 2 meses, né? 90 dias. Uhum. E hoje, dessa forma que está integrado, começa a abrir uma empresa, qual o prazo médio? Imagina, só um detalhe, que conseguiu atender toda a documentação. Uhum. O que é toda a documentação? Documento dos sócios, todas as informações ali básicas e importantes, a empresa com o teu contrato de locação como se deve, IPTU, tá tudo perfeito. Tá na mão do contador. Legal. Quanto tempo que leva-se para abrir uma empresa? Antes de responder objetivamente, só vou falar mais uma coisa. É importante o escritório de contabilidade também estar bem antenado com as novas tecnologias, né? Então, por exemplo, hoje a junta comercial ela já reconhece assinaturas por meio de plataformas de assinatura. Digital. Tá. Então, por exemplo, hoje lá no escritório a gente gera os formulários para assinatura, manda por e-mail para o cliente e aí por meio de uma plataforma de assinaturas
devolve isso assinado e aí isso sai uma certidão dessa plataforma. Você anexa no processo da junta comercial e isso é reconhecido como assinatura. Você não precisa mais imprimir os documentos, assinar de próprio punho e depois escanear. Não precisa mais fazer isso. Então, um escritório tendo essas tecnologias envolvidas, olha, em 10 dias uma empresa prestadora de serviço está emitindo nota. 10 dias? 10 dias. Tem caso que menos. Em média, e uma indústria? Que eu sei que é muito mais complexo. A indústria vai demorar um pouquinho mais, mas no mais tardar um mês está emitindo nota. E um comércio? Um mês também. Um mês. Um mês também. Então tá. Mas um mês está para mais. Dá para ser menos. Só para tirar uma ideia. Ó, ainda falando tudo na questão de uma empresa, que o empresário buscou um escritório, contador, então ele está abrindo uma empresa, como você bem explicou, a viabilidade, depois o trâmite que você explicou, que eu perguntei, hoje é tudo integrado, assinatura digital, ok, tudo está funcionando perfeito. Então vamos imaginar que é uma empresa de serviços ou indústria ou comércio, cada um no seu prazo, abriu em 15, 20, 30 dias, ok, a empresa está 100% aberta. A pergunta, Egídio, após a abertura dessa empresa, obviamente a contabilidade, né, que vai orientar, não só fazer, mas o empresário precisa tomar uma decisão através da contabilidade. Primeiramente, o que é o tipo societário? Então, essa empresa que eu estou dando um exemplo com o Márcio, ou ela pode ser uma empresa com 2, 3, 4, 5, 7 sócios, ou ela pode ser uma empresa de apenas um sócio, ou qualquer outra configuração. Mas aí tem os tipos societários. Como que se classifica isso? Como que funciona isso? Bom, aproveitando e complementando o que o Márcio falou, uma legislação que ela é relativamente recente, então nós temos o facilitador com relação ao prazo de constituição, tá? E também, nessa mesma lei da liberdade econômica, foi criado um novo tipo societário. Apesar de falar que é sociedade, só que ela é unipessoal. Então, o empresário, ele não tem mais a necessidade de ter um sócio, 2 ou 3. Com a mesma configuração de limitada, ele pode constituir a empresa dele sendo unipessoal. Então, essa foi uma grande... Só uma pausa para você continuar. Então, ou seja, há muito tempo atrás, né, sei lá, 7, 10 anos atrás, era necessário abrir uma empresa e tinha um sócio para constar, para que tivesse uma razão social e não fosse uma empresa individual. Então isso mudou com o tempo já, né? Que é através dessa empresa individual, Eireli ou outro nome que tem hoje. Então não é necessário mais existir uma empresa, uma sociedade de apenas um sócio, que é essa nomenclatura. Exatamente. É isso. Então, se a gente se alongar um pouco, no passado existia um tipo societário que a gente falava que era uma firma individual. Uhum. Só que se a empresa tivesse algum embaraço ao longo da vida dela, o sócio ele respondia eventuais obrigações pelo CPF dele. Então então isso está em desuso, não se fala mais. Tá. Em ato contínuo, também um período transitório aí criaram, aproveitando, se podia transformar essa empresa que era antiga firma individual em Eireli. Também continuava um sócio só, mas mais ou menos com a mesma configuração da anterior. E aí depois que nasceu a legislação, que estamos repetindo pela terceira vez, da Lei da Liberdade Econômica, aí as outras caíram em desuso e hoje se fala uma firma limitada unipessoal. Só para contextualizar, pois não. O empresário individual, firma individual, ele tinha o problema que ele era de responsabilidade limitada, ou seja, o sócio estava respondendo por qualquer eventualidade da empresa automaticamente, né, falando de forma grosseira, e a Eireli, o grande entrave dela era os 100 salários mínimos. Então você podia ter a empresa individual, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, que já foi um avanço para o empreendedorismo, mas colocaram um entrave de 100 salários mínimos no capital social. Então você imagina que em moeda de hoje o cara tinha que ir lá e colocar 150 mil reais de capital social na empresa. Quem é que... Isso aí, ao passo que ajudou o empreendedor, atrasou também um pouquinho o empreendedorismo, porque isso é um entrave. 150 mil reais é muito dinheiro para a maioria dos empresários, né? E a lei da liberdade econômica, ele veio para falar o seguinte, não,
você vai ter a responsabilidade limitada como uma sociedade e não precisa mais ter esse piso de salário, que eram os salários mínimos, que é a unipessoal. Então, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, o avanço, né? Então, você podia ser individual, mas respondia ilimitadamente. Ah, tá bom. Então, agora você pode ser individual de responsabilidade limitada, mas tem que pôr 100 salários mínimos no capital social. E aí veio a lei da liberdade econômica e falou, não, pode ser sozinho, que transformou em unipessoal, sem obrigatoriedade de capital social. Então, só para pôr na linha assim, do tempo, ficar mais claro para quem está ouvindo, né? Ô, Egídio, voltando ao assunto, então tá falando do tipo societário. Porque muita gente confunde numa empresa, depois que ela está 100% aberta, e confunde, né? O tipo societário com o regime tributário. Então, abriu a empresa tem 3, 5, 7 sócios, ela já é enquadrada em algum tipo societário. Queria que você explicasse sobre isso. Os tipos societários e como que se enquadra. Tá. Então, o primeiro tipo societário, então, começar da escala de baixo para cima. Nós temos essa que nós acabamos de falar, que hoje é muito usual, que é a sociedade limitada unipessoal. Tá. Então, o único sócio, sem problema nenhum. O segundo, que é o que, digamos, que hoje deve existir 95%, 96% das empresas no Brasil, que são as sociedades limitadas. Então, aí você faz, sim, sociedade de fato. 2 sócios, 3, 4, 5, 10, aí depende do interesse e a necessidade de cada um. Então, digamos que são, hoje a gente poderia falar que é quase 100%, tá? Porque se fala o terceiro tipo, que são as SAs, aí já se está falando de empresas de grande porte mesmo, né? Mas a gente aqui, o foco, eu acho, e onde está centrado a maioria das empresas, está na coluna do meio, que é a sociedade limitada. Então, 2 ou mais sócios. Tá, mas quando se fala, por exemplo, você vai abrir a empresa hoje, como que é? Tem alguns nomes técnicos hoje que se usa, que não se usava mais de 10, 15 anos atrás. Tipo empresária, esses nomes que eu queria que você falasse mais, que modificaram comparando quando se abriu uma empresa lá atrás, que falava só limitado ou SC. Tá. Né? Hoje nós temos o quê? Então, isso vem desde 2003 com o advento do novo Código Civil. Então, lá a parte que trata do direito de empresas, então ele fala o quê? Ele tem uma distinção. O que é a sociedade empresária? Sociedade empresária é a que comercializa. Ela industrializa ou comercializa. Então, é o primeiro e é o tipo, inclusive, é o que mais utilizado. E depois o segundo, que se fala que é a sociedade simples. A sociedade simples nada a ver com o sistema do Simples Nacional. Sociedade simples é aquela sociedade que ela exerce, por exemplo, uma atividade profissional. Então, que ela pode ter o registro dela no cartório de registro de títulos e documentos. Então, a empresária, ela sempre tem que ser registro na junta comercial. A sociedade simples, como o Márcio fez a intervenção, ela pode ser também empresária ou sociedade simples, que tem que ser só serviço e que pode registrar e deve registrar também, em alguns casos, no cartório de registro de títulos e documentos. É isso, né, Márcio? A sociedade empresária é aquela que trabalha de forma profissional organizada, podendo ser indústria, comércio ou prestação de serviço. A sociedade simples é aquela sociedade de profissionais que caracteriza mais pela intelectualidade, pela forma artística que a pessoa trabalha. Pode dar exemplo? Posso. Roberto Carlos, por exemplo. O Roberto Carlos, cantor, ele obrigatoriamente, como isso é uma atividade artística, obrigatoriamente ele tem que ser uma sociedade simples e obrigatoriamente ele tem que ser registrado em cartório. Então essa é a diferença entre uma sociedade empresária e uma sociedade simples. Então, por exemplo, um contador que ele trabalhe sozinho, que ele tenha uma secretária para auxiliar, então é uma atividade profissional não organizada. Ele está trabalhando sozinho com uma secretária. Aí ele pode ser uma sociedade simples, pode. Está facultado a ele a ser sociedade simples
ou empresária. Agora, um contador que tem 30 funcionários, tem 3 sócios, tem toda uma situação por trás, aí ele passa a adquirir uma característica de uma sociedade organizada e o Código Civil encaminha isso para ser sociedade empresária. Tá. Essa é a... Ainda falando na questão da abertura da empresa e considerando que o primeiro documento, né, a ser elaborado é o contrato social, né, quer dizer, a viabilidade primeiro, o procedimento, Sim, sim. mas o primeiro documento a ser elaborado é o contrato social. Aliás, importantíssimo. E, obviamente, com a pergunta que eu vou fazer, para que vocês possam dar explicação aqui e ensinar quem está ouvindo, obviamente que nós vamos entrar num campo sim jurídico, apesar de nós todos aqui sermos contador e advogado, mas a pergunta que eu quero dizer é o seguinte: a importância de um contrato social muito bem elaborado, que não seja aquele contrato social, aquele padrão que às vezes pegam na internet e não se asseguram de muitas cláusulas que vêm dar problema lá na frente. Vou dar alguns exemplos do falecimento, algumas situações da administração, se um sócio pode assinar sozinho, tem que assinar em conjunto. Uma outra situação, quais são as políticas, o que foi definido ali nessa sociedade, o que os sócios, primeiramente, podem outorgar procuração, de que forma, ou mais ainda, essa sociedade, para, por exemplo, comprar uma outra empresa, fazer uma operação bancária, existem regras. E muitos contratos que a gente vê não tem essa previsão, esse cuidado. Então, eu gostaria que vocês falassem dessa parte do contrato social, antes de a gente se estender para outras coisas. E também, falando do contrato social, eu vou colocar uma outra pergunta junto, que eu sei que o escritório atua bastante, eu sei que o Egídio atua demais, é um expert na junta comercial, que a gente vê que muitas empresas, quando vai fazer a abertura, tem muita exigência. E aí falar os casos mais corriqueiros, e aquilo que você faz com maestria, que é sempre atender a junta comercial, mas ter um êxito aí, para não falar 100%, de 90%. 101. 101%. Pode ser 101. Então eu queria falar do contrato social, que vocês falassem, e falassem dessa parte da junta de exigências. Quando tem, quais são os casos corriqueiros e o expertise que você tem que alcança esse 101%. Do contrato social e os detalhes, o seu Egídio, tenho certeza melhor. que pode falar melhor do que eu. Não, o contrato social, aquilo que você falou, é a certidão de nascimento da empresa, digamos. Então, tem algumas coisas que exige que todas tenham, lógico. Você tem que ter o sócio, com a documentação. Você precisa ter o endereço da empresa. Se não for imóvel próprio, contrato de locação. Nesse mesmo endereço da empresa, você precisa ter o teu IPTU. Então você tem a cláusula, então, que são as cláusulas iniciais. Aí você parte para alguma situação que se começa a entender, então, qual é a denominação social da empresa e qual é o objeto social. Então hoje também, hoje nós temos a obrigatoriedade. Então a denominação social, ela precisa estar diretamente vinculada com o objeto social. Então aí vai nascer, hoje o termo correto hoje é denominação social. Então a razão social ela está, okay. Então hoje no direito, no Código Civil, lá na parte de direito de empresa, então ele usa essa como denominação social. Então se eu falo que eu tenho, eu não posso falar, antigamente se falava, por exemplo, Escrital Serviços Limitada. Hoje eu não posso mais. Então, todas as empresas que estavam na situação, você quer dizer, o que a Escrital faz? Contabilidade. Então, você vai colocar Escrital Contabilidade Limitada. E, por analogia, no teu objeto, você vai ter que dizer o quê? Que você vai exercer atividades de serviços contábeis. Ou seja, a denominação social tem que carregar obrigatoriamente uma parte do objeto social. Pelo menos um. Se você tem, do teu objeto social tem 10 atividades... pelo menos uma das atividades deve estar vinculada diretamente com
a denominação social. Acabou Exato. escrital serviço, escrital indústria, escrital comércio. Então não pode. não existe. É comércio de... Já remete à atividade. Já remete à atividade. Pelo menos uma Tem das que ter. atividades tem que estar vinculada lá. Então, não fazendo isso, é a primeira exigência. Vai indeferir isso por quê? A denominação social não contém um objeto social. Então, você tem que voltar aí e acertar. E a denominação social também não pode ter termos em inglês, né, seu Egídio? Hoje... Escrital services, por exemplo, não pode. Tem que ser na língua portuguesa. Ou seja, remeter o que faz mesmo na língua. Exato. Aí o senhor estava falando da ordem do contrato. A gente pode estar falando do... Então, isso nós falamos da denominação, falamos do objeto. Isso. Indo mais, outras cláusulas que se fazem necessárias e que é usar o bom senso, é de fato determinar. A administração pode ser em conjunto ou isoladamente. Então, se tem 3 sócios, pode colocar que a administração será em conjunto de, por exemplo, 2 sócios. Não pode nem colocar simplesmente em conjunto. Alternados. Porque senão o conjunto pode ser 2, 3, 4, 5. Então, é sempre bom identificar, por exemplo, se for em conjunto de 2, então você já fala que são 2 sócios. Isoladamente ou em conjunto de 2 por todos os sócios. Aí uma definição depende do interesse. Normalmente se coloca 2, tá? Porque se colocar todo mundo, tem 5 sócios, colocar os 5 não faz muito sentido. O que a gente tem trabalhado bastante esses últimos tempos falando de administração é você poder falar assim, vamos supor, uma sociedade de 3 pessoas. Você determina que um é administrador e pode assinar pela empresa, mas no próprio contrato social você limita o poder dele. Então, por exemplo, ele não pode vender bens imóveis, não pode contrair empréstimos, mas aquele... Participar de sociedade. Participar de uma outra sociedade. Participar de uma outra sociedade com a empresa, né? Não pode. Então você permite que o cara seja administrador isoladamente, mas você limita os poderes dele isolado, condicionando a assinatura em conjunto nos outros casos. Então, isso para que serve? Para o dia a dia, o cara poder ir no banco, pegar um cartão, assinar um cheque, fazer coisas do dia a dia, assinar um documento para a junta, para a Receita Federal, para não ficar correndo atrás de 1 ou 2. Aí dá uma incrementada nessa cláusula, aí você fala, esse cara não pode contrair empréstimo, não pode vender bens acima de 30 mil reais, aí você dá uma elaborada nisso para não travar a empresa. Isso a gente tem trabalhado bastante lá nessa cláusula. Você estava explicando da cláusula que fala da administração, que o Márcio complementou. Você quer falar mais de algumas cláusulas? Porque depois eu quero fazer a pergunta de uma cláusula assim que é capciosa. Eu também tenho uma capciosa que o seu Egídio é mestre em resolver. Qual? Do capital social. Tá. Do capital social. Isso aí é... Primeiramente, para quem é leigo, o que é o capital social? O conceito do capital social... Você falou muito bem que o contrato social é a certidão de nascimento. E o capital social? O capital social, se a gente for, digamos, pelo conceito, dizer porque o capital social, R$1.000, R$10.000, R$100.000. Você vai começar uma empresa, então você tem que ter pelo menos, pelo conceito, fala que eu sei que você vai precisar. Você tem uma estimativa, se for um escritório, você vai ter um aluguel, você vai ter que comprar uma mesa, meia dúzia de cadeiras, um computador, adequar algumas salas. Então você tem que ter o mínimo necessário para você começar, para fazer a empresa começar a exercer a atividade dela. Se ela não tem um capital social, o que ela vai fazer? Ela não pode. Então ela tem que ter um capital mínimo, que ela vai utilizar esse recurso. Só uma pausa. Nós vamos falar, né, não é hoje, na próxima podcast, nós vamos falar do aniversário da Escrital, né? Aí eu quero ver como que você vai explicar isso, porque o dia que eu comecei a Escrital em 90, foi um cara sem capital social. Depois vai ter que explicar isso. Foi sem capital social, tá? Podemos deixar para explicar? Não, posso explicar. Só para deixar fácil para a próxima. Posso explicar hoje Ela a tua começou situação. sem capital social. Beleza. Mas eu sei. Essa resposta é fácil. Tá. Então o capital, quem vai estimar a necessidade é o próprio empresário dentro de um planejamento, de um estudo que ele vê o que ele precisa. Então, mas é isso, Egídio, eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. O que acontece quando o cara põe lá o capital social e não integraliza? Explica para o povo o que é integralizar o capital social e o que acontece eventualmente com quem não consegue provar que aquele capital social foi integralizado. E antes de você responder, o capital social, como você está explicando, ou seja, tem que ser coerente
com o início daquela atividade, o quanto que eu preciso para começar aquilo lá. Como você explicou, algumas coisas básicas, algum investimento básico inicial, que é o capital social. É isso, né? Sim, é isso. Não, eu sempre gosto de fazer um exemplo bem drástico, né? Então pensa assim, ó, você é a Petrobras. Você vai contratar uma empresa para fazer um furo no pré-sal. Você pega a empresa, tem um capital de R$1.000. Qual lógica faz se o cara tem que ter toda uma broca, uma estrutura, engenheiro, helicóptero? Não tem condição. Não tem nem a picape para levar a ferramenta. Não tem nem a picape para chegar perto do Porto de Santos. Então, é isso, sendo bem drástico no meu exemplo, é isso que é a coerência. Então, você vai lá no mercado aí, dependendo do serviço que você vai fazer, existe a obrigatoriedade de um capital social mínimo. Mas volta na minha pergunta, seu Egídio. O que acontece quando o cara não integraliza o capital social dele, não consegue evidenciar essa integralização? Então, constituiu empresa. Então, nós já temos o contrato social registrado na junta, já saiu o nosso CNPJ, saiu a nossa inscrição estadual, saiu a nossa inscrição municipal, tudo o que se falou inicialmente, pelo sistema sincronizado. Hoje saiu, mas tem que sair todas, não tem mais. Antigamente, como o Alberto falou antes, se ia na junta comercial, depois se ia no estado, depois se ia na Receita, depois se ia na prefeitura. Hoje não. Hoje, pelo sistema integrado, sai tudo de uma vez só. Saiu isso, você já precisa capital, R$10.000. Você precisa ir lá no banco, abrir uma conta, fazer um depósito identificado, que dizemos, ó, 10 mil. O Alberto participa com 5, o Márcio com 5. Cada um dos dois vão no banco, fazem um depósito identificado. Ok. Por que essa necessidade? Por uma série de coisas. Primeiro, porque se fala, existe um capital social para as finalidades que nós falamos de utilizar para você, de fato, começar a operar com a empresa. Mas o mercado, eventualmente, ele vai te questionar lá mais adiante. Por exemplo, o cara vai importar um dia. Ele vai ter que fazer um cadastro como importador e exportador. Quem dá essa autorização é a própria Receita Federal. E ela vai solicitar uma série de documentos. Contrato social, CNPJ, inscrições municipais, uma série... Aí ela já vem com a primeira pergunta. Capital. Aí ele já te exige que você comprovar que o capital está integralizado. Se você não conseguir provar, nada feito, processo indeferido. Então esse é o caso que acontece, e acontece mais do que a gente imagina. Até empresas que já existem há 10, 12, 15 anos e nunca importaram, e chega um belo dia ela resolve importar. E aí vai questionar isso e dizer, ó, por algum motivo, por exemplo, pegou lá em espécie ou alguma forma, colocou no caixa, mas ele não consegue comprovar que ele fez integralização. Você consegue consertar isso, mas te dá algum trabalho. Você vai ter que fazer uma reratificação daquele contrato social, deliberar que em virtude da não comprovação da integralização, você vai fazer a integralização agora. Então você atrasa todo o teu processo. Mais duas coisas importantes aí também, que logicamente que o sócio ele vai ter uma remuneração, como o empregado tem um salário, o sócio vai ter o Prolabore. Quanto ele vai receber de Prolabore? Então isso tem que deixar no contrato, dizer, olha, pode deixar uma cláusula livre, que os sócios deliberam durante a operação da empresa quanto cada um vai receber de Prolabore. Então já vou dizer, ó, 1 salário, 2 salários, 3, 4, 5. Então tem que deixar isso registrado, porque senão o Alberto um dia quer receber 1.000 e acho que o Márcio vai receber 500. Então isso é importante que fique deliberado. E a mais importante das deliberações é o que trata com a parte de lucros, porque o sócio ele tem duas remunerações, que é o Prolabore. Novamente, o conceito do Prolabore é a remuneração pelo trabalho. Ele tem um cargo de gerência, administração, e ele vai ser remunerado por isso. E também um outro conceito que aí a gente fala da parte de lucros. O que é o lucro que o sócio pode retirar? Aí sim, aí é a remuneração do capital que ele investiu na sociedade. Então as duas remunerações. Prolabore, remuneração do trabalho. Lucro, remuneração do capital que ele investiu. O retorno daquilo que ele investiu. Aí muitas empresas até deixam de fato registrado o seguinte:
só pode distribuir na proporção que cada um tem na sociedade, vai ficar registrado. Se fala que os sócios podem retirar pro labore da forma desproporcional. Então, o Alberto tem 50, recebe só 30. Ele tem 50, recebe 70. Então, isso é outra cláusula que é muito importante que fique registrada. E isso pode mudar no meio do caminho sem a necessidade de uma alteração contratual. Desde que esteja lá previsto. Desde que esteja previsto num acordo de cotistas, numa ata de aprovação de contas, de liberar. Na própria cláusula do contrato social. Sim, tem a cláusula. Mas se precisar mudar, não é complicado. Mas tem que estar registrado para evitar questões que a gente sabe que no dia a dia acontecem muito. Complicado não é, né? Só precisa todos os sócios concordarem, né? Exatamente. Você pegar uma sociedade com 4 sócios, 3 querem e 1 não. Não vai conseguir. Aí é aquela velha história. Deliberação por quanto? No mínimo 75% das cotas. Das cotas, ou não, os 50%, 51%, normalmente se fala em 51%. Mas tem algumas cláusulas que o próprio Código Civil determina. Diz, olha, para isso você tem que ter pelo menos 51%, para isso 75%. Então essas cláusulas todas tem que sentar com o empresário ou com os empresários que vão construir a empresa e questionar essas coisas muito pontualmente, o que eles desejam fazer. E aí se está decidido... Nesse ponto, quando não existe uma unanimidade entre os sócios, aí vai ter que convocar uma reunião extraordinária, fazer uma ata de presença, uma assembleia, registrar quem são os sócios que deliberaram pelo quê e levar isso a registro para poder provar, né, que estava lá ou não, né? Exatamente. A maioria das cotas. Tá, só para mim encerrar essa parte do contrato social, que também encerra essa parte da abertura, que é importante, como falamos, aí você jogou para o Egídio uma coisa importante que ele explicou, que é o capital social e a integralização. Sim. E a importância disso. Mas uma outra cláusula que também a gente vê que não dão tanta atenção, e não é o nosso caso, muito pelo contrário. Ali eu vejo que a escritório ela tem a preocupação de elaborar o contrato social, explicando cláusula a cláusula para o cliente e principalmente debatendo, né? E a cláusula, que é uma cláusula delicada, mas fala do falecimento. Uhum. Qual a importância de discutir essa cláusula e as consequências quando não o fazem? Bom, eu vou começar pelas consequências, né? Se você não tiver bem delineado, deliberado qual é a regra em caso de falecimento, você pode inviabilizar a empresa. Então você pensa numa empresa que tem 3, 4 sócios e não tem um acordo de cotista que trata sobre o falecimento. Uma palavra importante, hein? Acordo de cotista. O acordo de cotista é um documento elaborado em cima do contrato social com a vontade dos sócios. Isso. Aquilo que não está no contrato social com mais detalhes, pormenores, é no acordo de cotista. É no acordo de cotista. Então o que pode acontecer? Pode acontecer com a empresa que não tenha isso bem delineado, né, no contrato social. Você pode inviabilizar a empresa. Então, uma das características da sociedade empresária limitada é o affectio societatis. Isso é o que difere a sociedade limitada da sociedade anônima. Na sociedade anônima não existe affectio societatis, né? Então você pode ter um projeto, você vai abrir ações, entrega para um banco, o banco vai vender suas ações, você nem sabe quem comprou suas ações. Então não existe affectio societatis entre as pessoas. Então imagina assim que um dos sócios faleceu. Você não tem affectio societatis com os herdeiros. Então, como é que essa empresa pode continuar se isso não estiver bem tratado na cláusula de falecimento? Então, isso pode travar. Então, por isso que isso tem que estar bem... Geralmente, na cláusula do falecimento, o que consta o padrão é que na falta do fulano X, a empresa... não se dissolverá... E continuará com sócio remanescente. Exatamente. E será pago ou levantado o balanço adequado no período lá, para se apurar se tem lucro ou prejuízo. Exatamente. E fazer o acerto. Exato. Mas a importância é ter isso bem definido, um lucro e um acordo de cotista. Com certeza. Isso é importante. Com certeza. Tá. Com certeza. Obviamente, nós estamos aqui tendo explicações do especialista, tanto do Márcio quanto do Egídio, na parte, né, de abertura de empresa. Aí falamos do tipos societários, quando foi falado da sociedade empresária, sociedade simples, da importância de um contrato social muito bem elaborado,
debatido com todas as cláusulas. Mas aí tudo bem. Vamos, novamente, abriu a empresa, foi determinado, enquadrado no tipo societário. Perfeito. Agora, o empresário, ele fala o seguinte, às vezes nem fala, né? O empresário, o contador que vai ter que orientá-lo. Mas ele vai ter que agora começar a fazer a empresa, a atividade dele começar a rodar a empresa e ele vai ter que começar a faturar. Esse é o objetivo de ter uma empresa. Aí ele vai ser enquadrado em algum tipo de situação tributária, que é o regime tributário, para ele pagar o imposto. Aí eu gostaria que vocês começassem a falar sobre isso, porque, primeiramente, o pessoal não confundir regime tributário com tipo societário. Uma coisa nada a ver com a outra, como foi falado agora há pouco. Né? O tipo societário não se confunde com regime tributário. Porém, o regime tributário, a importância que é, quais são, que eu sei que o empresário pensa assim, eu abri uma empresa, eu quero pagar o menor imposto possível, eu quero a menor alíquota possível, eu quero estar no Simples Nacional. Todo mundo pode estar no Simples? Como que funciona? E os outros regimes? Então, primeiro, você falou bem, tipo societário não se confunde com opção tributária, exceto isso aí só vai cruzar quando a gente fala de sociedade anônima, que nunca vai poder ser Simples Nacional. Então, é o único momento que se cruza nessa condição, porque uma sociedade empresária pode ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, que são os três tipos. São as três opções tributárias que nós temos, né? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tem lucro arbitrado também, mas isso aí não vem ao caso, vamos se deter nesses três. O lucro real pode ser anual por estimativa mensal ou pode ser trimestral. Explicar a diferença entre esses dois, acho que vai ficar muito técnico o assunto e até pesado, mas existe essa diferença. Infelizmente, o Simples Nacional hoje não é simples como a gente imaginava. Antes de vir para cá, eu fiquei 1h30 tentando explicar o fator R para um fisioterapeuta que fatura R$60 mil por mês. E o entendimento disso para uma pessoa da área da saúde quase que inviabiliza o cara ter uma empresa, né, seu Egídio? Verdade. É muito difícil o cara entender a variável fator R e como é que o cara lida com isso no dia a dia para pagar menos imposto. Então, mas vamos lá. O cara acabou de constituir a empresa. Se ele já constituiu a empresa, ele já passou pela fase do tipo societário. Se o contador fez o planejamento e dentro do planejamento dele ele já enxergou todas as variáveis do Simples Nacional, tem um prazo de 1 mês após o registro da empresa para ele optar pelo Simples Nacional. Então, o Simples Nacional requer uma ação objetiva por parte do empresário, representado pelo contador naquele momento, que vai entrar no Simples Nacional e vai pedir um enquadramento. Aí a Receita Federal tem um prazinho lá para deferir ou indeferir o pedido do Simples Nacional. 1 mês após a abertura? 1 mês após a abertura, até 1 mês após a abertura. E se ele não fizer? Se ele perder o prazo, ele vai ser automaticamente lucro presumido ou lucro real. Aí como que você faz a opção de lucro presumido ou lucro real? É o pagamento do primeiro imposto, que na maioria das vezes é o PIS e COFINS. Olha a importância, né? E estar bem assessorado por um escritório certo, por profissionais competentes, com tradição, com uma série de coisas, né? Eu vou dar um exemplo. Você abre uma empresa Vou dar um exemplo para o pessoal que está nos assistindo. Então, por exemplo, a gente tem um caso lá no escritório que são 2 sócias, comerciantes, que elas vendem produtos de decoração, e o antigo contador, depois pesquisando a fundo, ele nem foi culpado, né? Mas chegou pra gente uma empresa super pequena, super enxuta, com todas as características de Simples Nacional, e por uma situação que não foi do contador, não podemos colocar essa na conta do outro contador, eles não enquadraram no Simples Nacional. Eles ficaram 2 anos no lucro presumido. Você imagina uma empresa com faturamento pequeno, com o setor administrativo enxuto, tendo que lidar com substituição tributária, DIFAL, lucro presumido, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. A empresa
ficou muito... É que elas foram muito persistentes. E outra coisa, de margem alta de lucratividade, porque é de decoração. Então, supriu o gasto. Esse ano, com o trabalho que a gente fez na Escrital, inclusive do planejamento tributário na época de outubro, novembro, a gente evidenciou para elas o quão importante seria ir para o Simples Nacional. Com o nosso trabalho, elas conseguiram reenquadrar no Simples Nacional. E aproveitando para falar que quando você tem essa mudança drástica de regime, em especial de Simples Nacional para lucro presumido ou de lucro presumido para Simples Nacional, o comerciante tem que reparametrizar todo o sistema dele de vendas. Porque no lucro presumido e no lucro real ele vai ter débito e crédito de impostos e no Simples Nacional não tem. Aonde que isso nasce? Nasce na configuração das operações e dos NCMs, dos produtos. Então é muito importante isso. Por que você diz que o Simples Nacional não é tão simples assim? Tem até uma piada que eu sempre faço, que nem é de minha autoria, que fala que quando a gente vai para um curso, fazer curso de Simples Nacional, ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém precisaria fazer um curso para aprender o que é simples, né? Mas na verdade precisa. Hoje é muito complicado, existem muitas variáveis em torno do Simples Nacional. Mais fácil aprender a tabela periódica? Olha que é mais fácil porque é estanque, né? A tabela periódica tá lá, tem musiquinha para cada letra lá, você acaba decorando isso e vai embora. O Simples Nacional, por exemplo, para você enquadrar uma empresa no Simples Nacional, você precisa pensar assim, todos os sócios é a única empresa desses sócios ou cada sócio tem uma outra gama de empresas do qual ele participa? Se já tiver isso, já é uma preocupação, porque tem faturamento global do grupo econômico. Depois, tem sócio estrangeiro? Depois, tem alguma atividade que não é permitida, apesar que hoje são bem poucas atividades que não é permitida, por exemplo, armas, munições, fábrica de bebidas, hoje são pouquíssimas atividades que não pode ser do Simples Nacional. Sócio estrangeiro também não pode ser Simples Nacional, né? Então, faturamento, né? Se a empresa, por exemplo, nasce com um faturamento grande, possivelmente ela já nasce desenquadrada do Simples Nacional. Então, existem muitos... O tal do fator R, meu Deus do céu, isso é uma aberração, o fator R para empresário. Eu estava contando agora do fisioterapeuta. O cara tem que se preocupar se nesse mês ele vai ter uma alíquota de 18% ou de 10%. Para quem fatura 100 mil, 60 mil por mês, isso é uma diferença muito grande. Isso é muito complicado. Então, para enquadrar uma empresa no Simples, como você está dizendo, e para definir o alíquota que ela vai participar, o percentual... O que é determinante? No primeiro mês de abertura? Então é assim, o Simples Nacional, para você falar de imposto, remete sempre aos 12 últimos faturamentos. Ou folha de pagamentos por causa do fator R. A empresa abriu hoje. Aí vai ser o projetado para 12 meses. Mas tá bom, então abri uma empresa hoje, junho de 23, e aí essa empresa vai ficar pronta, vou começar a dia 1º de julho, e ela vai faturar 100 mil reais por mês. Então... 100 mil vezes 12 dá 1 milhão e 200. Você tem que ir lá na tabela do Simples Nacional, ver a faixa de 1 milhão e 200 e tributar. Porque... Agora, se ela faturar, por exemplo, você falou 100 mil reais? 100 mil. Tá bom, agora se ela faturar 1 milhão. Não é a mesma regra? Vai dar 12 milhões. Então, o limite do Simples Nacional é 4.800. Então, ou seja, nem começa pelo Simples. Não pode. Por isso que tem que ter o planejamento antecipado do contador ou do advogado que saiba fazer essa leitura, porque senão corre o risco dele ter que pagar alíquotas majoradas, exclusão. Imagina assim, se uma empresa faturou 1 milhão de reais e for comerciante, ela deve ter uma gama de produtos. Uma gama de produtos, para ela vender, ela tem que ter um RP. Se ela tem que ter um RP, parametrizou no Simples Nacional e foi excluída no segundo mês, vai gastar um caminhão de dinheiro para reparametrizar de novo e trabalhar no lucro presumido ou no lucro real. Então é muito importante esse planejamento tributário pré-abertura de empresa. Porque muito empresário, ele pensa assim, vou abrir uma empresa e eu vou começar faturando X e ele acha que a alíquota não é dessa forma que você explicou, que vai fazer uma projeção para 12 meses, para onde se enquadra, para ver qual o percentual dele. Ele acha que, não, eu vou começar agora, eu começo no menor e vou aumentando, né? Não. Então nada a ver disso. Não. Ou seja, já foi um dia, né? Tem esse, né? Quando era Simples Federal, era assim. Você caminhava na tabela conforme seu faturamento ia crescendo dentro do ano fiscal.
Tá. No Simples Nacional nunca foi, sempre foi os 12 últimos faturamentos. Na ausência dos últimos 12 faturamentos, o projetado para 12 meses. Então, mês 1 vezes 12, mês 2 você vai fazer mês 1 mais mês 2 dividido por 12 e assim sucessivamente até o 13º mês, quando você vai ter o histórico. Ô Egídio, obviamente, estamos falando de 3 regimes, né? O Simples Nacional, estamos falando do lucro presumido, vamos falar, né? E do lucro real. Mas tem mais um aí que é o MEI, né? Que é o famoso MEI. Verdade. Que é a base. Boa. Então, quer comentar alguma coisa Que é do o MEI? microempreendedor individual. Quer comentar? Fique à vontade, porque a pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Se você quer acrescentar alguma coisa do Simples, então já fala do MEI também. Depois eu tenho algumas perguntas que envolvem o lucro presumido e o lucro real. Não a forma, o cálculo. Isso aí, o empresário tem o contador para fazer, para entender, e não vamos ficar aqui ensinando o cálculo disso aí. Não é a e intenção. E sim a importância de cada regime e como que se for. Um exemplo, quando eu faço uma pergunta, uma empresa, ela opta por um regime tributário e durante o ano ela pode mudar, ela pode sair do regime tal durante o exercício e passar para o outro, mas depois você responde sobre isso. Tá. Só para concluir a parte do Simples, não sei se você quer acrescentar, e vocês falaram do MEI também, porque o MEI, explicar o que é o MEI e esse regime, onde começa, regra, A verdade, mais. sendo bem simples com o MEI, para passar a palavra para o seu Egídio. O MEI, ele, na minha opinião, ele se confunde um pouco com o tipo societário com regime tributário. Por quê? Porque para ser MEI, obrigatoriamente você tem que ser empresário individual. Só que ele não é um empresário individual tradicional. Tanto que, quando você vai transformar um MEI para lucro presumido, você tem que ir na junta e fazer a transformação da certidão de nascimento, do requerimento de empresário. Sim. Então, inclusive, quando na faculdade de Direito, um dia eu discuti esse assunto com o professor de Direito Empresarial, que ele falava com a razão, não estou tirando a razão dele, que MEI era a opção tributária. E eu insistia com ele que o MEI, antes de tudo, é um tipo jurídico, bem específico, por sinal. Então, o MEI, obrigatoriamente, ele tem que ser empresário individual. São pouquíssimas atividades que pode ser o MEI. O MEI, o que é? Costureira, eletricista, o dogueiro, o professor. Então, pouquíssimas atividades podem do MEI. O MEI, ele só pode faturar 81 mil por ano pró rata. O que isso quer dizer? Se você abrir agora em julho, você não pode faturar 81 mil até dezembro. Proporcionalmente. Proporcionalmente, 81 mil no ano você tem que faturar. E vai pagar uma taxinha fixa. Se você não faturar, é 50. Se você faturar no limite, vai ser os mesmos 50. Isso que você paga de taxa do MEI é a sua seguridade social sobre um salário mínimo. Posso fazer uma observação do MEI? Claro. Aí vocês, por favor, acrescentem o que acharem melhor. Nessa opção aí do MEI, você disse que fica no meio termo em regime tributário e tipo societário, né? Obviamente que com essa opção, muitas pessoas se regularizaram. Sim. Muitas. Com esse faturamento, com esse enquadramento. Ok. E paga essa taxa mensal. Quanto que é essa taxa hoje? 50, 60 reais. 60 reais. 60 reais. Paga essa taxa. Essa taxa, no caso, já contribui para o INSS. Sim. Aí eu vejo muita gente, obviamente, porque não tem conhecimento e não procura também alguém para se orientar, fala, olha, eu tenho um MEI, eu já contribuo para o INSS. Verdade tudo isso, mas ela não sabe que ela está contribuindo para a base de uma possível aposentadoria de um salário. Um salário mínimo. Um salário mínimo. É. Então a pessoa acha que está contribuindo e pulando de faixas, crescendo em termos de amanhã poder ter, não sei, o tempo que ela vai poder se aposentar, ou fica muitos anos ali com o MEI e acha que vai amanhã ter uma aposentadoria adequada com uma realidade que ela imagina, mas ela não pagou por isso. Não, mas pode pagar, né? De forma apartada pode pagar, né? Tá, ok. Então para completar. Aí não seria essa taxa. Não. Você paga, quem é MEI, paga a taxa do MEI ali mensalmente, contribuindo com o salário mínimo. A diferença da sua contribuição ao INSS, se assim você quiser, se quiser fazer isso ou não, você vai ter que recolher de forma apartada
pelo facultativo do INSS, né? Tá. Aí você paga essa guia apartada na pessoa física. Correto. Então, ou seja, então começamos com o MEI, falamos do Simples. Isso. Egídio, quer acrescentar alguma coisa do MEI ou do Simples para passar para os outros regimes? O MEI aí, além do benefício, digamos, que ele pode um dia vir a requerer a aposentadoria, também tem o quê? Tem o auxílio doença, que se acontecer, Sim. ele tem. É segurado do INSS em e o geral. auxílio maternidade. Então, o mesmo benefício que tem um outro, dentro nesse limite aí do salário mínimo, né? Ele tem esses 3 benefícios, que seria o quê? O benefício da aposentadoria, eventualmente o salário maternidade e auxílio doença, se for o caso. Tá. Então é a porta de entrada, digamos, muita gente que precisa se regularizar para prestar um serviço, para quem toma o serviço ter uma notinha fiscal. Então nós temos essa vantagem. Tem algumas linhas de crédito que o governo às vezes também oferece, você mostra que está legalizado como MEI. Então você pode requerer algumas linhas de crédito também junto a alguns bancos, principalmente bancos estatais. Então você tem essa vantagem, sim, que você vai ter uma conta corrente jurídica. Então você tem sim alguns benefícios que o pessoal tem aproveitado. Faltou falar, acho que do maior entrave do MEI é que você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, né? Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma visita num cliente ali em Pinheiros, Vila Madalena, e tem uma pessoa lá que vai começar a trabalhar de forma eventual, é funcionária hoje, e vai começar a trabalhar de forma eventual, e a ideia é regularizar a vida dela eventual com a empresa por meio de um MEI. Só que ela tem um passado com uma empresa que está irregular, teve insucesso empresarial, ela não vai poder ter MEI. Por quê? Quem é sócio de outra empresa não pode ter um MEI. Para ser MEI, você não, falando ao contrário agora, para ser MEI você não pode ser sócio de outra empresa. E essa pessoa agora vai cair no limbo, ou vai ficar desempregado. Também não pode, né? Por exemplo, alguém querer ter o MEI e ele abrir duas 3 atividades para ele, ou seja, 3 tipos de inscrição. Não pode, não, é único. Não é único, é né? único. Tá. Agora, o Márcio Egídio, ele explicou, por exemplo, no caso de uma empresa que começa com um certo faturamento e esse faturamento ou já ultrapassar, ou se ultrapassa durante o ano, obrigatoriamente ele sai do regime do Simples, da opção tributária, e obrigatoriamente vai optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Mas por quê? Ele estourou o limite dele ou alguma das vedações. Situação. Perfeito. Mas aí agora falando do presumido e do lucro real. E nós sabemos que não é o caso da Escrital, que a Escrital é um escritório com histórico e o expertise em todos os regimes e principalmente no lucro real, né? Pelas empresas que trabalhamos, pelo expertise que tem de todos, né? E também da equipe, tudo mais. É uma empresa especializada em lucro real. Na verdade, a gente pensa em lucro real para todos os nossos clientes. A gente trata nossos clientes como se todos fossem lucro real para fazer a contabilidade. Por quê? Porque é a maneira mais correta de se pensar a contabilidade de uma empresa. Então, todos os cuidados que uma empresa lucro real tem que ter na sua contabilidade, a gente adota para todos os clientes. Independente do regime. Independente do regime. É isso que a gente pratica para todos os nossos clientes. Aí, nesse caso, aí tem a empresa que já saiu do Simples, já está no lucro presumido, começou o ano no lucro real. Ela começou o exercício naquele regime. Como que funciona? Ela pode... não achei que esse regime seja adequado ou vantajoso. Chega em abril, começou em janeiro, fevereiro, março, em abril ela fala, não, vou optar agora, vou mudar pelo lucro real. Ela pode mudar? Ou está no lucro real e quer mudar para o presumido? Como que funciona isso? Bom, aí cabe uma série de considerações. Só complementando o que o Márcio acabou de colocar, que a gente pensa como se até o microempreendedor, o MEI fosse um lucro real. Okay? Nós fazemos a contabilidade para todo mundo, independente se ela não está obrigada, por exemplo, ter uma contabilidade formal, por exemplo, que o fisco aceita em algumas condições, fazer só um livro caixa, não. Nós, temos um cliente chamado MEI, tem uma contabilidade formalizada, todas as operações dela estão registradas. Então é isso que ele falou. Com relação à mudança, você tem o seguinte, durante o ano calendário, se você não mudar de atividade, mas você ultrapassar o limite do Simples, em até 20% você continua.
Passou dos 20%, aí você é desenquadrado. Automaticamente. Automaticamente você tem que escolher para um outro regime. E tem uma segunda situação que você precisa mudar durante o ano calendário. Você tinha uma atividade permitida pelo Simples, mas durante o ano você fez uma alteração contratual e você passou a exercer uma atividade também não permitida no Simples. Então também, automaticamente, no mês seguinte, você já é desenquadrado automaticamente pelo fisco e você tem que fazer então a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Tá, então agora nós falamos o seguinte, MEI, forma mais simplista, uma guia só, paga R$60, tá certo com o fisco. Empresas do Simples Nacional também pagam uma guia única, que a gente fala que é o DAS, mas o que acontece? Só que aí sim, aí lá dentro inclui até 7 tributos. Ela tem o PIS, tudo em parcelas, que dá aquele montante que seja 7, 8, 10, 12, 15, não importa qual é, que é baseado no faturamento. Mas você vai recolher em guia única um conjunto do PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS, ICMS e IPI se for indústria. Então também o Simples continua sendo uma forma simplificada. Se a gente pensar no regime tributário, então agora a tributação é pelo lucro presumido, você já não tem mais essa condição de recolher simplificado em guia única. Aí você vai ter que fazer o quê? As apurações, no mínimo. De cada imposto desse separadamente. Nós temos federais 4, que são os básicos, PIS, COFINS, Imposto de Renda Social. O estadual nós temos o ICMS. Aliás, federal tem mais o IPI, né, se for indústria. Uhum. O ICMS. Se for municipal, nós temos o ISS e, por último, temos também a Previdência Social, que entra nessa mesma linha. Então, aí, no mínimo, você deixa de recolher com uma guia única por mês, você passa a ter que administrar, controlar 7 tributos. Tá. Uhum. Ok? Então, basicamente, essa que é a grande diferença. Mas mudar do lucro presumido para o lucro real durante o ano não dá. Não, aí não. Aí eu pagou Optou primeiro. pelo regime, vai o ano inteiro. Vai o ano inteiro. Só pode mudar em janeiro do ano que vem. Tá. Ok. Egídio, uma situação, por exemplo, uma empresa. Mas não é uma situação, na verdade é uma questão, uma pergunta aí, eu vou formular melhor. Obviamente também que isso mudou bastante a mentalidade, né? Mas vamos colocar aí para a expertise que você tem, poder explicar para quem está nos ouvindo. Alguns anos atrás, o empresário esquece o Simples Nacional um pouquinho. Então ele pensava assim, né? Entre o lucro real e o lucro presumido, independente daquele que é mais vantajoso para ele preferia ficar no lucro presumido, porque ele entendia que ele tinha menos obrigações para com o fisco e ele tinha menos chance de ser fiscalizado também pela Receita Federal. Sabemos que isso tudo não tem sentido e que mudou muito. Hoje as empresas, tanto o lucro real como o presumido, as obrigações são quase as mesmas, para não dizer que são todas, né? Cada um tem uma particularidade ou outra, são as mesmas. E também não existe isso, né? Não, no lucro presumido eu tenho chance menor de ser fiscalizado pela Receita Federal. Por favor, qual a tua opinião? É meia verdade. Hoje você tem todas as suas operações, que seja na aquisição de mercadorias, que seja na prestação de serviço, que seja na venda, são todas notas fiscais eletrônicas. Então o fisco, às vezes ele sabe mais do que o próprio empresário quanto que ele tem faturado. Porque quem autoriza a emitir notas fiscais é o próprio fisco. Então ele tem toda a informação. E se ele tendo a informação, é fácil. Quando se entrega a obrigação acessória lá no final do ano, que é o teu antigo imposto de renda, são duas obrigações, que é a ECD e a ECF, o que acontece? Lá vai ter o montante que você declarou. E o fisco, por outro lado, no cruzamento de informações, ele sabe efetivamente o quanto você faturou durante o ano. Tanto o fisco sabe, porque às vezes pode ter receita de serviço e de mercadorias. Mas, em regra, um ente que seria a Receita não deveria saber do Estado, que se pensava no passado,
Mas hoje os dois sabem, a Receita sabe quanto você faturou no Tudo município integrado, né? e vice-versa. Não, nesse exato momento, quantas malhas finas a gente tem no escritório Do ano calendário 2019 que chegaram agora. que chegaram agora? Lucro presumido, quantas? 2 ou 3? 3. Nós temos, nesse exato momento, 3 empresas no escritório que estão com rotina de malha fina automática de 2019, lucro presumido. Ou seja, isso que você acabou de falar, essa lenda que lucro presumido não é fiscalizado Como é o lucro real? como é o lucro real, vem comprovar agora. Uhum. Então são 3 empresas que nós estamos ajudando, nem eram nossos clientes em 2019, a gente está ajudando a descobrir. O fisco cruzou DCTF com ECF, com ECD, com guia recolhida e isso aqui não está conversando. Malha fina é uma fiscalização automática, não é uma notificação de lançamento, ou seja, ainda não é uma intimação fiscal, não é uma notificação de lançamento. Você pode retificar, recolher as diferenças com juro e multa, você tem essa condição amigável de resolver o problema ainda, mas o exemplo está aí, que isso aí é uma lenda. Então você declarou, por exemplo, que você faturou no trimestre, por exemplo, lucro presumido, 2 milhões de reais. O fisco, pela informação que ele tem, ele está dizendo, ó, você emitiu nota, não de 2, de 4. É isso que ele vai, é uma das indagações básicas. Ele diz, olha, não fecha, você declarou na linha 1 faturamento de 2. Você aplicou as alíquotas, calculou o imposto e recolheu. Eu tenho a informação que você faturou um outro número. Aí ele vai te convocar. Se explica, senão está aqui pronto o auto de infração. Se não, o próximo, se você não atender no prazo, ele vai automaticamente, aí sim ele vai deixar de apenas te notificar, mas sim colocar um auto de infração. Ó, explicado tudo isso, a questão do regime tributário que falamos do MEI, do Simples, do lucro presumido, do lucro real. O lucro real tem que fazer mais uma ressalva só. Pode fazer, que eu vou fazer uma pergunta para o Márcio, que envolve algo depois disso, mas pode fazer então. Não. A grande diferença é dizer, mas como é que você tributa do presumido e o real? Presumido já está falando que se presume um determinado lucro. Ou não teve lucro? Diz, ó, se você é serviço, o fisco entende que 32% da prestação de serviço é lucro. Então se tributa esses 32%. Tendo lucro ou não tendo lucro? Tendo lucro, não pode tendo ter prejuízo, então chamou... você paga. Agora, o lucro real não. O lucro real ele difere que é o seguinte. Aí sim, é receita, menos despesas, aí você vai ter, se deu lucro nessa conta, você paga. Deu prejuízo, você não paga nada. Tá, ok. Entendeu? Uhum. Lógico, você aqui alguns não estamos... impostos, aqui... né? Que é o imposto de renda e a contribuição social. Sim. cada um na sua regra, mas para esses dois impostos. Isso, né? Exato, esses dois, Tá. sim. O restante, por exemplo, o presumido, presumido não, PIS e COFINS, independente, é em cima da receita, da receita então, do assim, teu só para faturamento. ficar bem claro, né? No lucro real que o Egídio está explicando, o lucro real vai apurar para se pagar imposto de renda e contribuição social se houver lucro. Exato. No lucro presumido, esses dois impostos, você tendo lucro ou não, você vai ser tributado, porque você optou por um lucro presumido. Mais um detalhe, o PIS/COFINS independe, porque não é em cima... em cima do faturamento. É do faturamento. Mas só com uma diferença, é isso que eu ia falar agora. Que uma grande variável a ser estudada no planejamento tributário entre o lucro presumido e o lucro real é o PIS e COFINS. Ainda que o PIS e COFINS no lucro presumido seja tributado sobre o faturamento, ele admite débito e crédito. Então, e nem todas as empresas do lucro real vai ter PIS e COFINS não cumulativo, certo? Que dependendo da atividade vai ser cumulativo. Tá. Então tem essa variável aí a ser considerada. No planejamento tributário, lucro presumido versus lucro real, a primeira coisa que precisa olhar, na verdade, é o PIS e COFINS. Tá. Né? Porque você admite débito e crédito. Então, vamos supor, você pega uma empresa de serviço. Você vai ter pouquíssimos créditos a tomar por ser prestação de serviço. A maioria das empresas de serviço, a grande despesa desse tipo de empresa é folha de pagamento. Folha de pagamento não dá crédito de PIS e COFINS. Se essa empresa pagar 9,25 de PIS e COFINS no lucro real e não tem crédito de nada, ela está sendo onerada em mais de 53% se ela fosse lucro presumido dos mesmos impostos. Então, esse é
fator muito crítico a ser considerado no planejamento tributário é o PIS e COFINS. Tá, ó, agora, considerando que tudo aqui o que foi explicado, dos regimes tributários, dos tipos societários, o exemplo que a Escrital Contabilidade, ela faz a contabilidade independente do seu regime, considerando o lucro real para todas as empresas, que é algo, né, que valoriza muito o trabalho para o empresário. Mas vamos imaginar tudo isso, o empresário tem o seu regime lá resolvido, escolhido, a contabilidade, tudo definido, como vocês falaram agora há pouco. Agora a pergunta, Márcio, qual a importância da contabilidade consultiva? Por que isso eu estou dizendo? O empresário, ele sabe que ele precisa da contabilidade nos dias de hoje, não só para cumprir obrigações perante o governo. A contabilidade bem usada, que deve ser por todo bom empresário, ela é uma bússola para saber o rumo da empresa, né, Egídio? Perfeito. Como que a empresa está, quais são é um farolete, é um farol, para que ela possa utilizar e ela seguir o seu rumo de crescimento, de planejamento, por aí vai. E aí, a gente percebe que muitos empresários ou não dão atenção ou não sabem o que é essa contabilidade consultiva. Né? Aí misturando com o que você vai falar, que é o DRE, é muito importante para que o empresário possa usar isso de uma forma muito mais ativa, e constante e ativa, né? Para ele poder saber como que seja uma bússola realmente para a empresa dele. Então, antes de falar da contabilidade consultiva, só vou traçar um mapa mental na cabeça das pessoas para se localizarem a contabilidade consultiva. Então, para a gente chegar na contabilidade consultiva, a gente tem que ter gerência financeira, a gente tem que ter contabilidade apontada, né, bem feitinha, com todas as contas batendo, fornecedor, clientes, impostos a recuperar, empréstimos, caixa, uma contabilidade bem feitinha, depois que chega a contabilidade consultiva. Então, se a sua empresa não tem uma boa gestão financeira, não tem uma boa contabilidade, não tem como se produzir uma contabilidade consultiva. E depois da contabilidade consultiva, a gente tem ainda uma outra instância que é a controladoria. Então, são níveis, são alicerces, pirâmide de Maslow. Tem que primeiro satisfazer a base e depois ir subindo. Então, se você não tiver uma boa gestão financeira, você não vai conseguir ter uma contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva é uma outra maneira de você ler as suas demonstrações financeiras. Então, o tradicional é índice de liquidez, que mais, seu Egídio? Capital de giro. Endividamento. Então, esses prazo são... de recebimento. Prazo de pagamento. Prazo de pagamento. Então, esses são os... Isso tem um nome bonito para a gente falar que chama KPIs. Então, esses são os KPIs mais tradicionais. Mas a contabilidade consultiva ela pode trazer assim, ticket médio, faturamento por funcionário, ciclo de pagamento, ciclo de recebimento. Então, por exemplo, ciclo de recebimento e ciclo de pagamento, às vezes você pode estar financiando a sua operação sem ter dinheiro em caixa. Você vende com 180 dias, compra com 90 e não tem caixa. Ou seja, está usando dinheiro do banco para financiar a sua operação e a gente sabe que com os juros enormes que a gente tem no Brasil, provavelmente isso não vai dar bem. E outras coisas, por exemplo, retorno do ativo. Então, se você tem uma empresa que é locação de bens móveis, você precisa medir quanto que você tem de ativo e quanto que isso está te retornando. Então, a contabilidade consultiva é o meio pelo qual o empresário vai ter uma série de informações que estão na contabilidade bem feita, bem apurada, sem vício, que vai dar a bússola que o Alberto acabou de falar para poder navegar. Meu estoque está alto, estou financiando a minha operação, eu tenho dinheiro para financiar a minha operação, quanto custa cada funcionário, quanto cada funcionário me rende, qual é o meu ticket médio, qual é o meu principal produto, qual é o meu principal fornecedor, qual é o meu principal cliente. Então, isso é a contabilidade. Então, tem lucro ou prejuízo? E lucro ou prejuízo também
até uma coisa a ser discutida com a contabilidade consultiva, porque você vê empresas aí na Bolsa de Valores que fecham reiteradamente com prejuízos e tem bons papéis na Bolsa de Valores. A Uber, por exemplo, fechou quanto tempo no prejuízo e era um papel bom a ser investido, entre outros aí que a gente vê. E isso tem uma explicação. Quem é que dá explicação para isso? O Madeiro, por exemplo, o Madeiro vai fechar, o Madeiro vai fechar. Não, na verdade ele fechava no prejuízo porque ele estava investindo em expansão. Quem tem contabilidade consultiva e conhece contabilidade consultiva ia saber fazer essa leitura extraída das demonstrações financeiras. Então é isso que é a contabilidade consultiva, é fazer uma releitura do DRE, do balanço patrimonial e do fluxo de caixa da empresa, transformando isso em KPIs que vai ajudar a tomada de decisões. Tá, legal. Egídio, quer acrescentar algo? Eu acho que tá bem claro dentro daquilo que a gente Mas se propôs aí, o que a gente tentou. Lógico que cada uma desses sistemas, que seja regime tributário, que seja tipo jurídico, que seja N forma, daria para se alongar bastante. Mas acho que o objetivo aqui ele foi alcançado de forma bastante simplista, tá? Que daria para a gente continuar trabalhando mais 1, 2, 3 horas em cima nisso tudo. Tá, mas há uma pergunta em cima disso que o Márcio explicou muito bem. Pela experiência de vocês no dia a dia, clientes de escritório de contabilidade, quantos empresários que dão a importância e atenção para essa contabilidade consultiva e para que ele faz reunião trimestral, mensal, que seja o que for, para apresentação desse DRE, das demonstrações, para que ele possa ver qual rumo que tem na empresa dele? Poucos. Então, ou seja... 10, 15% da A dica é carteira. o seguinte, empresários, usem a sua contabilidade, uma contabilidade que é muito bem feita, bem elaborada, como eu falei agora como bússola, mas principalmente para ser um instrumento para te ajudar no crescimento. Qual rumo que você vai... decisões para você tomar. Não é só isso. São braços que vão te ajudar muito. É bom você falar de case, né? Por exemplo, hoje estamos agora com um cliente novo que ele foi abordado para ter a empresa comprada e não tem contabilidade para fazer o due diligence. Então, é uma empresa interessante no mercado onde ele atua. Existem compradores potenciais para a empresa dele. A gente sabe que existe um bom valuation na aquisição de uma empresa para outra, ainda mais quando parte de fora para dentro, né? Não é o cara que quer vender, é alguém que quer comprar. Isso tem um valor, né? Agora, o cara não tem uma contabilidade bem apurada e a solicitação dele foi: preciso consertar minha contabilidade. E a minha pergunta para ele foi: você tem uma boa gestão financeira? Entendeu? É aquela ordem que eu falei antes, que isso é muito importante. É uma ordem inevitável, necessária. É gestão financeira, contabilidade e contabilidade consultiva. Não adianta você colocar contabilidade consultiva primeiro, que não vai sair. O cara não tem. Então agora nós vamos começar um trabalho com esse cliente novo, que é para organizar as demonstrações financeiras do grupo. Nós estamos falando de mais de um CNPJ, para que daqui 6 meses ele tenha uma contabilidade que possa passar por um due diligence. Então, pode ser para crescimento, como o Alberto falou, mas também para uma situação sui generis dessa de fusão e aquisição, é de extrema importância. E aí também vai, né, Sugir, para empréstimos, conseguir linha de crédito com o próprio fornecedor, e é infinito. Hoje nós falamos que o universo de clientes que utilizam esse serviço e que fazem questão são basicamente empresas que licitam. Essas não tem jeito, você está competindo, está licitando e você precisa ter os números, ter os índices, porque você tem que atender determinado índice, você tem que ter os números e aquele rol de documentação, né? Que seja desde o contrato social, que seja todas as certidões negativas, que seja a contabilidade, as demonstrações financeiras dentro no prazo, que é com data até dia 30 de abril do ano seguinte. Então, tem algumas empresas que são forçadas, então, a utilizar essa ferramenta que está disponível para todos os clientes, para ele não ser penalizado. E, lógico, sem falar de empresas que são tomadoras também, o banco também, dependendo de alguns bancos, eles são bastante criteriosos, né? E olham esses números, esses índices. E como vocês bem falaram, nossa, dá para ficar aqui 3 horas falando, que os temas não se esgotam, né? Não. Mas, obviamente,
que nós teremos diversos podcasts, né? Sempre com assuntos diferentes e que o pessoal pede bastante e de grande relevância e importância para todo mundo empresarial. E cada dia, cada podcast vai ser muito bem abordado esses temas. Só vou antecipar que no próximo podcast, eu e meus sócios aqui, o Egídio e o Márcio, estaremos fazendo uma abordagem um pouco diferente, que será no próximo podcast, que esse ano a Escrital Contabilidade Digital faz 33 anos e estaremos abordando, o assunto será Escrital Contabilidade. Obviamente que eles vão falar, eu vou falar, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente, onde eu vou poder ter a honra de ser, por eles, né, entrevistado, perguntas. A história como cada um chegou. Como cada um chegou, como começou, como eu falei hoje um pouquinho aqui, que o Egídio vai ter que se explicar, que eu comentei como que se começa uma empresa sem capital social. Foi o início da Escrital Contabilidade. Então até o próximo podcast. Eu queria fazer só um resumo da abertura de empresa. Pode ficar à vontade. Porque a gente falou muitas coisas, então acho que só para fazer um resumo. Então, o cara vai abrir uma empresa, o que ele precisa? Procurar o contador. O contador precisa ajudar ele a fazer o quê? A definir o tipo societário, que pode ser sociedade simples, sociedade empresária e sociedade por ações. Existem outras, mas essas são as triviais. Definido o tipo societário, ele tem que passar para opção tributária, que é MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Cada um com as suas características, e esse é a trilha para abrir a empresa, só para fazer um fechamento dos assuntos. Ótimo. Quer acrescentar, gente? Não, acho que tá perfeito. Eu falo assim, que obviamente que é um bate-papo, mas acaba sendo aula, né? Porque o que vocês passaram acaba sendo uma aula. Então, viu, Egídio? Nesse próximo podcast vamos falar dos 33 anos da Escrital, vamos debater bastante, vai ser muito bacana, que você vai ter que dar uma aula e explicar como se começa uma empresa sem capital social, assim, melhor. Quando fala 100 é zero, e no negativo, né? E, quiçá, a inteligência intelectual, como fala? O capital intelectual. Quanto custa? Não, que talvez tinha. Então, até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu.